Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? O prof também tá bem. E aí a gente entra no assunto que é concordância nominal. Então, assim, a seguir leia um pequeno trecho da crítica do filme Frozen 2, publicada pelo site Omelete. Então, o site Omelete fez uma crítica, vamos ver. A história começa com Anna e Elsa vivendo felizes em Arendelle. O reino é próspero. Anna está feliz com o castelo aberto e sua relação com Kristoff. Olaf, o boneco de neve vivo, está em uma divertidíssima fase existencialista, onde ele existe, questionando o sentido de tudo. E até a rena Sven está feliz com as suas atividades. A única que continua se questionando é Elsa, que agora ouve uma voz que a chama para ir além do que conhece. Então, vamos lá. Analise a seguir alguns substantivos que foram utilizados no texto e os adjetivos que os acompanham. Então, Anna e Elsa estão felizes, certo? Ó, tá lá, ó, felizes. Esse é o adjetivo delas. O reino, ó lá o reino, é próspero, quer dizer, é um reino rico. O castelo está aberto e o boneco de neve está vivo. A fase é divertidíssima e a rena está feliz. Perceba que quando o substantivo está no singular, o adjetivo também está no singular. E quando o substantivo é feminino, o adjetivo também deve ser flexionado no feminino. Então, quando o substantivo, gente, ó, é feminino, o adjetivo ele tem que ser feminino também. Eu vou ter que mudar ele para o feminino, certo? Igual a fase divertidíssima. Como é que eu ia colocar a fase divertidíssimo? Ó, não tem coerência, não concorda, certo? Então eu tenho que perceber isso. A relação que existe entre o substantivo ou o pronome e as palavras empregadas para caracterizá-los, como os artigos, adjetivos e numerais, é chamada de concordância nominal. Então, assim, todas aquelas palavras que eu coloco junto com os substantivos para caracterizar, para dar características, certo? Isso é concordância nominal. Então, eu vou ter que mudar conforme está pedindo. Por exemplo, se é no singular, o adjetivo vai ser no singular. Se é no plural, ó lá, o adjetivo vai ter que ser no plural. Se é feminino, o adjetivo vai ter que ser feminino também. Então, essa é a concordância nominal, certo? Então, nós temos aqui um exercício. Então, olha só. A seguir, analise um trecho da notícia que comenta as críticas do filme Frozen 2. Complete as lacunas adequadamente, escolhendo entre as opções apresentadas entre parênteses aquelas que atendam à concordância nominal, certo? Então, vamos ver lá a concordância. Então, eu tenho as palavras aqui, ó, entre os parênteses. Vamos ver se a gente consegue aqui concordar. A expectativa para a sequência do filme Frozen é grande. E de acordo com a imprensa que acompanhou o quê? As primeiras sessões ou os primeiros sessões? As
primeiras. Né? Então, ó, já diz lá, que acompanhou o quê? Ou exceções ou as exceções? As primeiras exceções. Certo? Então, aqui eu tô concordando. Aí, aqui, da nova ou da nova? Da nova aventura de Elsa ou das novas aventuras da Elsa? E aí, eu tenho que concordar de novo. É uma nova aventura ou tem várias outras aventuras? Tem uma, então é da nova aventura de Elsa. Não diz aventuras, olha aqui, ó. Aventura, não diz aventuras, então é por isso que é da nova aventura de Elsa, Anna e Olaf. O resultado nas telas é um longa mais sombria ou sombrio? E aí? Mais sombrio. Sombrio. Menos, ó, já tá tudo em masculino, ó. Menos focado, ó, nas irmãs, mas ainda com potencial de atrair crianças de diversas idades. Algumas dos primeiros opiniões ou das primeiras opiniões? Das primeiras. Então, algumas das primeiras opiniões da imprensa norte-americana ou norte-americano? Norte-americana. Norte-americana, dizem também que há diversas cenas do quê? Tocante ou tocantes? Ó, cenas tocante ou tocantes? Tocante está falando de cenas, então são cenas tocantes. E que, portanto, é melhor levar lencinhos para a sala do cinema. Além disso, a animação é caprichada ou caprichado? E aí? É caprichada, né? Está falando animação. A animação é feminino, então tem que ser caprichada. A trilha sonora foi elogiada ou elogiado? A trilha sonora foi elogiada, também é feminino. E ainda há um novo personagem bem fofinha ou fofinho? Ó, há um novo, então é fofinho. Certo? Drew Taylor, do Mofifone, afirmou que amou a sequência. Então, vamos lá. É mais sombria ou sombrias? É mais sombria. Sombria. Ele amou o quê? A sequência. Se é a sequência, é singular. Não está falando das sequências, certo? Mas complexo ou complexo? Complexa. Está falando ainda da sequência. E uma história mais madura ou maduras? Madura. Está falando da história, não das histórias. Mais madura emocionalmente. Continuando com tudo que você ama no primeiro filme e crescendo, na medida que mantém a intimidade com o original. Animação maravilhosa ou maravilhoso? Maravilhosa. É a animação maravilhosa. Personagens, que? Novo, lindo ou novos lindos? São personagens novos, lindos. E, finalmente, uma música de Christoph, certo? Então, fizeram aqui, já vamos corrigir. Certo? Então, a concordância, ela muda conforme é necessário, hein, gente? Certo? Então, vamos lá. Marca lá a autocorreção. Aí. E aí é que nós entramos no... Leia com uso de vírgula. Leia com atenção um trecho do vídeo Frozen 2. Veredito sem spoiler. Frozen 2, a aguardada sequência do fenômeno Frozen, uma aventura congelante,
ainda não estreou nos cinemas, mas a exibição para a crítica já rendeu as primeiras impressões da crítica especializada. Nesse trecho, há 2 casos diferentes para o uso da vírgula. Analise-os a seguir. A. Uso da vírgula para separar um termo explicativo. É um aposto esse nome. Termo explicativo é um aposto. Então, olha lá, Frozen 2. Aguardada a sequência do fenômeno Frozen, 2 pontos. Uma aventura congelante. Ainda não estreou nos cinemas. O trecho destacado é uma informação extra. Uma explicação sobre o termo que veio antes, Frozen 2. Então, ele já está explicando, ó, a aguardada sequência do fenômeno. Ó, ele já está explicando aqui. Quer dizer que o filme Frozen está sendo aguardado. As informações acessórias que podem ser retiradas sem prejudicar o sentido da frase, sempre aparecem entre vírgulas, certo? Então, ele colocou vírgula, olha ali, ó, ainda não é o quê? Elas não podem prejudicar o sentido da frase. Então, eles colocam vírgula para não prejudicar o sentido da frase. Observe outros exemplos a seguir. O filme, uma produção dos estúdios Disney, demorou para ser lançado no Brasil. Olha lá, ó. Uma produção do estúdio Disney. Olha lá, vírgula aqui e vírgula aqui. O boneco de neve, vírgula, amigo das princesas, vírgula, é muito divertido. Os críticos, vírgula, que assistiram ao filme antes, vírgula, gostaram do resultado. Certo? Então, a gente está colocando aqui, ó, uma explicação do que é e vírgula, para não perder o sentido da frase. B, o uso da vírgula antes dos conectivos, mais, porém, logo, portanto e pois. Então, antes dos conectivos, o que é? Conjunções. Não é conjunção que liga um termo ao outro? Então, sempre antes das conjunções, eu vou ter que colocar vírgula. Olha lá, ainda não estreou nos cinemas. Vírgula, olha o vírgula. Mas, ó, mas é uma conjunção. Então, ó, vírgula aqui. Olha os outros exemplos. Lá de novo, ó. Ó o mais, vírgula. Olha o pois, vírgula. Olha o portanto, vírgula antes. Certo? Então, antes de conjunções, nós também utilizamos vírgula. Agora que você já sabe como identificar o sujeito e o predicado, conheça uma importante regra para o uso da vírgula. A vírgula nunca separa o sujeito e o predicado. Olha lá, marquem com marca-texto aqui. Bem aqui, ó. O prof vai marcar aqui, ó. Marquem com marca-texto. A vírgula nunca separa o sujeito e o predicado. Olha lá. Exemplo, a atriz principal do filme canta muito bem. Olha o sujeito, a atriz principal do filme. Olha o predicado, canta muito bem. Olha lá, ó, não existe vírgula. Então, a vírgula não vai separar, certo? O que vai separar é o verbo. Olha lá. E agora, nessa, a prof vai falar sobre a concordância verbal, onde o verbo precisa concordar com o sujeito. Nossa, prof, mas como que ele tem que concordar? A prof vai explicar como que o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Por isso que diz concordância verbal. É onde o verbo concorda com o sujeito ou com os sujeitos. Certo? Então, vamos lá. Vamos pegar a apostila lá na página 42. A prof vai colocar aqui. Então, vamos lá. Concordância verbal, página 42. E diz assim, já sabemos que o verbo sempre deve concordar com o sujeito. Sim, por quê? Porque nós fazemos a pergunta para o verbo, certo? Por isso, então, o verbo ele precisa concordar com o sujeito. Então, analise as orações a seguir. O livro é interessante. Os livros são interessantes. Eu li um livro chato. Nós lemos um livro chato. Mas quando o sujeito é composto, como acontece a concordância? Para responder essa pergunta,
analise mais um pequeno trecho do livro Felpo Filva e tente descobrir a resposta. Então, vamos lá. A bruxa e o príncipe mudaram para longe, para uma terra distante, bem mais bonita que aquela, e compraram um castelo antigo, lindo, que ficava no alto de uma montanha. A que conclusão você chegou a analisar o exemplo? Então, olha só, o verbo concorda com o primeiro núcleo, porque tá lá, né? A bruxa e o príncipe mudaram para longe, para uma terra distante, bem mais bonita que aquela. Ó, aqui é um núcleo, ó, certo? O verbo tá aqui. Mudaram. E compraram um castelo antigo, lindo, que ficava no alto de uma montanha. Outro verbo aqui, ó, certo? Então, por isso, dois núcleos, ó. Tem um núcleo aqui e tem um outro núcleo aqui embaixo, certo? Então, aqui, a que conclusão que a gente chegou a ver essa frase? Que o verbo concorda com o primeiro núcleo, o verbo concorda com o segundo núcleo, ou o verbo fica no plural? E aí? Ó, a bruxa e o príncipe. Vou perguntar para o verbo. Quem é que mudaram para longe? A bruxa e o príncipe. O sujeito está aqui, certo? O sujeito está aqui, a bruxa e o príncipe. E depois fala lá, o que é que eles compraram? Um castelo antigo, lindo, que ficava no alto de uma montanha. Então, o que que a gente consegue analisar? Que o verbo, ele fica no plural, certo? Por quê? Porque a bruxa e o príncipe são dois sujeitos, sujeito composto. Quando o sujeito é composto, o verbo tem que ser no plural. Certo? Os verbos, os dois têm que ser no plural, porque eles têm que, os dois, concordar com o sujeito. Certo? Então, por isso que a gente vê que olha lá, ó, tá aqui, ó. Quando o sujeito é composto com dois ou mais núcleos, o verbo deve ser apresentado no plural. Então, o verbo muda. Por que o verbo muda? Porque ele tem que concordar com o sujeito ou com os sujeitos, certo? Quando a gente diz que o verbo flexiona, é por causa disso, ele muda, certo? Então, essa é a concordância verbal. Vou pedir para vocês pegar o marca-texto e marcar aqui, certo? E vou pedir para vocês... Não, agora aqui não tem mais o que, na verdade, marcar, né? Aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês. Quero que vocês marquem aqui, ó. O verbo sempre deve concordar com o sujeito. Marquem aí também. Certo? Então, vamos lá. Deixa a prof voltar aqui. Voltei. Agora eu quero mostrar para vocês um videozinho, certo? Onde você tem mais uma pessoa que explica para vocês entenderem, certo? Então, a prof vai por lá. Vou tirar a minha imagem daqui, porque eu acho que fica melhor, às vezes, sem a imagem. Vocês conseguem enxergar melhor. Então, deixa a prof apresentar lá. Professora Alda, hoje vamos aprender concordância verbal. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Na regra geral, o verbo concordará com o sujeito, em número e pessoa. Exemplo, o rapaz canta bem. O rapaz é o sujeito, na terceira pessoa do singular. O verbo também deverá estar na terceira pessoa do singular. Portanto, é importante conhecer a conjugação dos verbos. Tem vídeo sobre verbos no canal. Outro exemplo. Cristina e Eva entraram no hospital. Cristina e Eva é o mesmo que elas, terceira pessoa do plural. E o verbo concorda na terceira pessoa do plural. Cristina e Eva entraram no hospital. Casos especiais. Quando temos os termos parte de, uma porção de, metade de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de, seguido de um substantivo ou pronome no plural, o
o verbo pode ficar no singular ou no plural. Exemplo, a maioria das pessoas sabe ou sabem disso. A maioria é singular e concorda com sabe. A maioria sabe disso. Pessoas está no plural e concorda no plural. A maioria das pessoas sabem disso. Sabem, no caso, está concordando com pessoas. Com os termos cerca de, menos de, perto de, mais de, seguida de numeral e substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Exemplo, cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação e mais de um aluno terminou a prova. No exemplo A, temos o numeral 1.000 e a seguir o substantivo pessoas. Nesse caso, o verbo concorda com o substantivo. Pessoas participaram. Pessoas é o substantivo, está no plural. Participaram, o verbo também deverá concordar no plural. Na letra B, mais de um aluno terminou a prova. Temos o numeral 1 seguido do substantivo aluno. Então, o verbo concorda com o substantivo. Aluno está no singular, o verbo fica no singular. Quando temos porcentagem seguida de substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Exemplo, 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação. O substantivo é orçamento, está no singular. O verbo também virá no singular. O orçamento deve. Os verbos impessoais são usados na terceira pessoa do singular. Exemplo, haver, no sentido de existir. Há alunos na sala. E fazer, indicando o tempo. Faz 10 anos que não a vejo. Não utilizamos fazem 10 anos. É faz, na terceira pessoa do singular. Bom, gente, foi isso que a prof quis mostrar para vocês, né? Um pouquinho mais, para vocês entenderem. Concordância verbal é muito simples, é só a gente saber que o verbo precisa concordar com o sujeito, certo? Sendo ele singular e plural, certo? Então, era isso. As aulas estão mais curtinhas, sim, porque eu estou pegando subtítulo por subtítulo e explicando. Eu acho melhor para que a gente possa entender, né, devagar. E é isso, certo? Então, nós ficamos por aqui. Se cuidem, ó. Beijos para todos.